Você tem o costume de reverberar, propagar o que não conhece? Sejam muito bem-vindos ao canal O Evangelho e Eu. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre conhecer, apurar e tirar suas próprias conclusões. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 36, o próprio Senhor Jesus disse assim: "Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo." Muitas vezes vemos o pensamento de um único indivíduo acerca de seu próximo prevalecer sobre muitas consciências, construindo uma imagem negativa acerca de uma determinada pessoa, mesmo que a grande maioria não a conheça. E assim, todos passam a pensar da mesma maneira a respeito daquele alguém, não por se ver constantemente frutos ruins nesta pessoa, que deveria ser um dos parâmetros a se observar, mas simplesmente segundo o mal que habitou o olhar de um único indivíduo que possui poder de influência, seja por meio de manipulações, afinidades, predisposição consanguínea, ou quer se utilize da herança cultural, econômica ou social, qualquer desses fatores que por fim acabam sendo parâmetros validadores de confiança, utilizados por um poder de convencimento maligno que opera na carne. Há quem influencie e há quem seja influenciado, mas os influenciados estão em situação pior do que a de seus influenciadores, porque aqueles têm seus interesses alcançados, ainda que sejam enganosos, mas os que se submetem a pensar igual aos corrompidos de alma se tornam escravos de um sofisma alheio, sendo levados por seus influenciadores a toda sorte de oscilação que estes tiverem, e em fazendo isto, Satanás derrubando o primeiro, todos os demais cairão juntos como um dominó, porque as astutas ciladas de Satanás enredam sua presa aos poucos, e se estes estão trilhando o caminho do seu influenciador, como a carne e o sangue do pecador têm tamanho poder para influenciar. É como uma gota de água caindo sobre um volume inerte, gerando as ondulações da propagação iniciada por aquela gota. Isto tudo se dá porque os influenciados não são prudentes ouvintes, que buscam apurar a tudo que lhes chega, mas tal como condutores de uma corrente maligna, se tornam agentes de propagação das chamadas fake news, que é um termo moderno utilizado para definir algo muito antigo chamado mentira, do qual tem por pai o próprio diabo. O mais contraditório de tudo isto é que, em relação à verdade, são poucos os que a reverberam com a mesma intensidade com que propagariam uma informação afagável ou não averiguada, mesmo que findassem em uma mentira exposta. O elo da mentira é quebrado quando tomamos consciência de que, por mais que uma mensagem chegue até nós, encaixando aparentemente com a nossa predisposição a crer nela, é preciso olhar os frutos e provar os espíritos, uma vez que 3 medidas de fermento são o suficiente para levedar uma grande massa. Contudo, só há um meio de provar os espíritos, por meio do dom de discernimento de espíritos, que se dá mediante o conhecimento da palavra da verdade. Se não a conhecemos, estaremos sujeitos a todo tipo de engano. Por isso, desejai se alimentar da videira verdadeira que é Cristo e comer e beber desta carne que é para a vida. Isto me leva a pensar: será que também não fizemos isto com Cristo? Propagando uma imagem distorcida da sua pessoa porque assim a recebemos através de doutrinas e interpretações de outros? Deixando as Escrituras em nossa própria responsabilidade de examiná-las para ir atrás do que outros intuíram ou concluíram ser assim correto? Mas o que faz alguém diante de um manancial de águas puras e cristalinas querer beber de engarrafados? Talvez por isso esta geração é levada pela língua, mas não observa o testemunho. Nós temos as Escrituras, temos a capacidade de examiná-las e, sobretudo, em nós habita o Espírito de Deus, que nos ensina todas as coisas, como foi prometido. Quando nos relacionamos com Ele, passamos a conhecê-lo como Ele é. Portanto, não se precipite acerca de ninguém, ainda que o teu próximo, pecador como tu, tenha erros aparentes, pois os que apontam o erro, por mais que eles sejam pessoas confiáveis, também estão sujeitos a errar e serem influenciados por outros, e assim, precisar que você os ajude a tirar os argueiros de seus olhos, uma vez que não tem as traves postas nos teus. E só por meio da verdade poderá fazer isso.
Lembre-se que o caráter de uma pessoa não é definido por circunstâncias isoladas, mas por um padrão consistente que não se constrói de uma hora para outra. Compartilhe esta mensagem com seus amigos. A maior bênção que você pode desejar a alguém é que esta pessoa encontre o caminho, a verdade e a vida, assim como você, e venha se alimentar da palavra. Quero deixar para sua meditação Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Um dia de muitas bênçãos para todos vocês. Shalom Adonai.